Ninguém gosta de ser esquecido, principalmente por aqueles de quem mais gosta e, definitivamente, por quem lhes prometeu algo. Uma das minhas observações sobre a vida e a natureza que considero cativante, especialmente com sua aplicação tanto no plano espiritual quanto no físico, é o elemento tempo e estações. Você fará muito bem a si mesmo ao aprender e abraçar essa verdade em sua vida como cristão, porque é a chave para a sua paz, força e consistência com Deus. Deixe-me explicar. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 8, versículo 22: Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. É um princípio já estabelecido colocado em ação por Deus que, enquanto a terra existir, os tempos e as estações, ou fases como podemos chamar, nunca cessarão. Como isso se aplica à natureza? Veja como funcionam perfeitamente as várias estações do ano. Elas nunca perdem seus tempos. Você não tem neve no verão. Cada estação vem com seus próprios sinais. E o dia e a noite? Embora várias localizações geográficas na Terra experimentem o dia e a noite de maneiras diferentes, ainda funciona da mesma forma. Todo mundo sabe que durante o dia você cuida dos seus negócios e à noite você vai para a cama. Até os animais entendem isso, exceto, é claro, os animais noturnos. Você também pode ver isso na biologia, em como o corpo funciona. Uma das características de um ser vivo é o crescimento. E um dos fatores mais importantes no processo de crescimento é o tempo. Coma, beba água, exercite seu corpo e faça tudo o que quiser para poder crescer, mas não pode se desviar do tempo. Seja a longo ou a curto prazo, o crescimento requer tempo. Quando um agricultor planta uma semente, ele não vai para casa e depois volta no dia seguinte para fazer a colheita. Não, ele a rega, a alimenta bem e depois lhe dá tempo para crescer na natureza. Todas essas coisas acontecendo ao nosso tempo são um indicador de que nosso Deus, o Criador, opera com as estações e o tempo. Gênesis capítulo 1, versículo 14 ao 15, diz: Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Deus é intencional sobre tempos e fases. Embora ele não esteja vinculado a isso, ele os respeita e trabalha com eles. Um dos maiores desafios que os cristãos enfrentam hoje é a questão de entender e trabalhar com o tempo e as fases de Deus. Devo confessar que também tenho dificuldades com isso às vezes. Veja, Deus não é um humano e, portanto, não consegue mentir ou falhar. Sua palavra e sua obra têm dentro de si a suficiência para acontecer. A Bíblia está cheia de evidências desta verdade. Porém, há uma linha reta do ponto da promessa de Deus até o ponto do seu cumprimento. Esta linha é chamada de tempo. Entre esses dois pontos, ou seja, o ponto do falar com Deus até o ponto da manifestação do que ele disse, muitas coisas vão acontecer, e se você não estiver em sintonia com Deus, você terá dificuldades e provavelmente vai se afastar dele. Mas, por meio da compreensão, você pode desenvolver os ingredientes necessários para permanecer firme, até que o que ele diz se torne realidade para você. Para ser completamente honesto, o ato de esperar acontecer o que Deus disse que faria não é fácil, mas, ao mesmo tempo, também não é impossível. Veja, em primeiro lugar, Deus nunca vai pedir que você faça algo que ele sabe que você não pode fazer. Em segundo lugar, Deus não lhe dará uma promessa que ele sabe que não pode cumprir. E em terceiro lugar, Deus não pedirá que você faça algo sem fornecer suporte para você. Você tem que entender essas três coisas, e é aqui que mais sentimos falta. Permanecemos na integridade da palavra de Deus, o que é bom, mas exigimos que Deus opere de acordo com o nosso tempo. Querido cristão, uma das minhas passagens bíblicas favoritas é a de Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Tudo que Deus já lhe disse tem um carimbo de data e hora. Fale sobre a fé e a desenvolva. Fale sobre a palavra e continue firme nela. Mas não jogue fora a base da sua fase de espera.
A fé em si mesma trabalha com paciência. A Bíblia nos diz para aprender e seguir aqueles que pela fé e paciência herdaram a promessa. Você não pode apressar ou barganhar com Deus para fazer algo antes do tempo perfeito. Você sabia que até mesmo o nascimento de Jesus estava de acordo com um tempo determinado diante de Deus? Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 5 diz: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Uma prova de que você realmente confia em Deus está em sua capacidade de esperar o tempo dele. Ninguém espera em Deus e se arrepende. Abraão e Sara, Ana, a mãe do profeta Samuel, Davi, Daniel e assim por diante. Cada uma dessas pessoas era exatamente como você e eu. Elas provavelmente tinham mais motivos para desistir do que você, mas permaneceram e esperaram em Deus. Sim, muita coisa vai acontecer enquanto você espera em Deus, mas não importa o que aconteça, você não deve aceitar a mentira do diabo de que ele se esqueceu de você. Realmente não é preciso Deus para mudar a sua situação. Deixe-me dizer isso novamente. Realmente não é preciso nada para que Deus haja em seu nome e mude as coisas para você. Você é muito importante para Deus, nunca deve se esquecer disso, e por isso, o que quer que Ele queira fazer por você, Ele garante que fará bem feito. Você pode estar pensando, tenho esperado em Deus, mas nada aconteceu. Parece que meu caso é impossível. Parece que minha situação não pode ser resolvida. Mas isso não é verdade. É muito importante que você aprenda a tirar os olhos do que está vendo e focar no próprio Deus. Em meus poucos anos como cristão, tenho observado que Deus realmente quer que nossos olhos estejam fixados nele, muito mais do que naquilo que precisamos. Digamos, por exemplo, que você esteja pedindo a Deus uma casa própria. Você orou e está trabalhando o máximo que pode para economizar, acreditando em algum milagre de multiplicação e provisão, e toda vez algo mais surge e você tem que começar do zero novamente. Pode ser muito frustrante, concordo. No entanto, tendo orado, Deus quer os seus olhos e sua confiança nele. Quando a Bíblia diz para lançar suas preocupações sobre Deus, ela não diz para mostrar a Ele o que você precisa e depois tentar resolver por si mesmo. Lançar nossas preocupações para Deus significa lançar nossas necessidades nele. Significa deixá-las ir e entregar para Ele, não mais tornando isso sua preocupação ou seu problema, mas de Deus. Então, cada vez que pensar no assunto, lembre-se que está fora de suas mãos e nas mãos de Deus, ou seja, está bem cuidado. O tempo intermediário é gasto esperando em Deus. Eu sei que você não tem problemas em receber e crer em Deus por uma palavra. Também sei que você não tem problemas em lançar suas preocupações sobre Ele. Mas você tem um problema esperando para ser resolvido? A sua incapacidade de esperar em Deus é a razão pela qual você caiu em depressão, ansiedade e, até certo ponto, na incredulidade. Certa vez, Saul, o rei de Israel, não podia esperar de acordo com as instruções de Deus para Samuel vir e dirigir uma cerimônia, e ele mesmo foi em frente e fez o que Deus havia lhe ordenado que esperasse ao profeta para que fosse feito. Essa única ação lhe custaria todo o reino de Israel e o faria perder a presença de Deus em sua vida também. Querido cristão, sua fase de espera é sua fase de criação. Esta é uma das coisas que Deus faz em seu período de espera, isto é, o período entre quando Ele fala e quando as coisas acontecem. Deus usará sua fase de espera para trabalhar em você primeiro. Às vezes, não é que o seu milagre não esteja pronto, é você que não está. Não importa o quão rico você seja, você não pode presentear seu filho de 5 anos com um carro e dar as chaves para ele mesmo dirigir. Você poderia dar a ele um carro de brinquedo do tamanho dele, e ele poderia dirigir esse carrinho. Mas para ele dirigir um carro de verdade, você sabe que ele tem que atingir a maioridade, aprender a dirigir, tirar a carteira de motorista e só então você pode dar a ele as chaves. Fazer o contrário seria colocar em risco não apenas a vida da criança, mas também a vida de outras pessoas inocentes. O carro está ruim? Claro que não. A criança é má? Não. As pessoas que ele prejudicaria são más? Não. A causa do acidente não seria porque alguém é mau, mas porque o motorista não estava pronto ou qualificado. Se nós, como humanos, sabemos lidar com essas coisas, quanto mais Deus, nosso Pai. Ele também opera de maneira semelhante, esperando que confiemos enquanto Ele nos prepara para as bênçãos futuras. Enquanto Ele está trabalhando em nós, Ele começa a se livrar de algumas coisas.
Você pode não saber, mas pode haver coisas em você que têm o potencial de destruir a sua reputação e seu destino mais tarde na vida. Deus usa sua fase de espera para te ensinar e te livrar de apuros. Às vezes, isso pode te custar relacionamentos e recursos. Você pode perder algumas coisas preciosas, mas tudo faz parte. Algumas pessoas podem chamá-lo de tolo porque você não aproveitou certas oportunidades. Você pode até ser rotulado como preguiçoso e ocioso porque tem os olhos em Deus, acreditando em orientação e provisão. Só você sabe pelo que está crendo nele. Ninguém mais sabe. Então você não deve medir o agir de Deus em sua vida pelo que está acontecendo na vida dos outros. O fato de Deus estar trabalhando na vida de outras pessoas não significa que ele se esqueceu de você. Isaías capítulo 49, versículo 14 ao 16, diz: Mas Sião diz: O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante em mim. Se você está passando pelo que parece ser uma operação silenciosa de Deus em sua vida enquanto espera, continue esperando, continue servindo. Você não foi esquecido. Lembre-se de José na prisão. Depois de interpretar os sonhos dos servos, um deles o esqueceu, mas ele continuou crendo até a hora certa. Deus estava preparando uma oportunidade, mas ele também estava posicionando José. Onde mais José teria encontrado esses dois servos e tido a chance de ouvir e interpretar os seus sonhos, se não na prisão? Tudo estava funcionando de acordo com um plano de Deus. Você não precisa entender, pois você não é Deus. Seu trabalho não é entender, mas crer que Deus está do seu lado. E se Ele estiver do seu lado, então Ele resolverá as coisas para o seu bem. Você nunca vai se arrepender de sua fase de espera. Como José, continue crendo e continue esperando. Deus não se esqueceu de você. Ele virá por você e, quando assim o fizer, todos os seus anos de espera vão acabar rapidamente. Continue crendo. Continue esperando. Deus opera com o tempo e épocas. Tudo que tem a ver com Ele é fixo. Há tempo para aprender, crescer, mover, ficar parado e esperar. Esta é uma realidade que parece desconhecida para muitas pessoas ou que é difícil de aceitar. É muito melhor aceitar a realidade do que viver na incerteza. Deus não deseja que ninguém viva em perplexidade em relação à sua obra. O que Ele quer de você e de mim é sensibilidade. A consciência do que Deus quer para a sua vida e o momento certo para executar o livrará do erro e da ansiedade. Desviar-se de sua vontade vai te custar muito caro. Uma jornada de 1 ano pode levar 2, 3 ou mais. E a preocupação não fará nada além de estabelecer agitação e complicações perpétuas. Portanto, você deve se ajustar com Deus e aceitar a ação dele. Uma vez que você se familiarize com os seus caminhos, você sabe quando é o momento e quando não é. O homem começa a forçar as coisas a acontecerem quando está fora da comunhão com Deus, ou negligencia os sinais de Deus. Deus é o autor da luz e não um defensor da confusão. Ele nunca deixará ninguém na escuridão para vaguear. Muitos vagueiam simplesmente porque rejeitaram a vontade dele de guiá-los. Não há ninguém tão disposto como Deus a liderar. Mas ele apenas liderará se o homem prestar atenção. Deus quer que você veja as coisas do jeito que ele vê. Se você estiver disposto a ver as coisas da perspectiva de Deus, então você começará a enxergar que nem todas as orações sem respostas não são respondidas. Porque Deus quer mantê-las unilaterais, esperando pelo momento certo. Porque o que às vezes é percebido como o momento certo, pode não ser. E Deus sabe como manter seus filhos longe disso. A coisa certa no momento errado pode ser catastrófica. É por isso que Deus permitirá que você espere até que chegue essa hora. Deve-se notar
que não é o que você precisa que traz o momento certo, mas sim o momento certo que produz o que você precisa. E isso está em Deus. Um homem pode decidir fazer as coisas do seu jeito. O maior presente que Deus deu a cada homem é a liberdade de escolha. A autonomia para tomar a nossa própria decisão sem qualquer influência. Deus não impõe a sua vontade à humanidade. Ele criou o homem de tal forma que ele pode decidir seguir seus caminhos ou outros que lhe pareçam corretos. Ainda que ele seja o Deus Supremo, ele nos deu esse poder. Ele não fez de nós uma espécie de robô que responde ao controle rigoroso. Ele nos deu a liberdade de dizer sim ou não. Mas esta liberdade não vem sem cuidado. O cuidado é escolher com sabedoria, para que terminemos bem. Toda escolha tem consequências. Qualquer que seja a sua escolha, você enfrentará as consequências. As duas escolhas conflitantes que o homem enfrenta diariamente são o bem e o mal, as bênçãos e as maldições, a vida e a morte. Você não pode ser neutro. Você deve estar de um lado. Sempre que o homem está a ponto de tomar uma decisão estratégica, Deus sempre aparecerá para guiá-lo, mas ele não vai forçar a sua orientação. Quando ele vê que está disposto, ele continua a guiá-lo, e quando ele percebe que o homem é inflexível e insiste em fazer o que sente, ele o deixa em paz. E é muito perigoso para um homem seguir seu caminho, porque ele vai acabar se perdendo. Ele não sabe o que é bom para si mesmo. As coisas falsas podem parecer reais para ele. A insensatez pode parecer sabedoria. O lixo pode parecer um tesouro, pode se disfarçar como riqueza. Ele tende a tomar decisões erradas e a ficar aprisionado se não for guiado por aquele que o fez. Para que um homem não perca isso, ele deve decidir fazer a escolha certa para seguir seu Criador. Você, como ser humano, deve perceber que não foi você quem o criou. Ninguém te conhece como aquele que te criou. A melhor escolha a fazer, como um agente moral livre, é concordar com o seu Deus. Deixe que sua vontade seja dominada pela dele. Ele sabe o melhor para você. Ele não pode enganar você. Ele conhece o caminho certo. Mesmo que o caminho não seja atraente para você, siga. Ele está sempre à sua frente. Seu futuro é seu passado. Ele já te conhece. Se ele disser não, não discuta. Ele sabe o porquê. Se ele disser vá, não lute com ele. Se ele disser espere, por favor, espere, porque ir sozinho pode ser desastroso. Muitos foram por conta própria e estão sempre lamentando o que fizeram. Se você o seguir, você jamais se arrependerá do que fez. Quando você chegar ao ponto em que Deus sabe que você está disposto a deixar que sua vontade seja feita em sua vida, você começará a ver as coisas da perspectiva de Deus. Quando surgem situações na vida, você não será levado pela situação, mas estará disposto a saber o que Deus está dizendo através dela, porque Deus fala através de nossas situações. Saber o que Deus quer para você em uma determinada situação lhe dará a força para atravessar esse problema. Haverá paz. Vai parecer como se você não estivesse passando por nada. Isso é o que diferencia alguém que conhece o valor do seu julgamento de alguém que não conhece. Alguém que conhece o valor do que se está passando apreciará ainda mais a Deus, porque sabe que é em seu benefício. Uma pessoa que não conhece a Deus verá como uma forma de tortura, punição, rejeição e até negligência dele. Tal pessoa pode ser prejudicada pelo julgamento, em vez de ser melhorada, porque lhe falta força que vem do conhecimento da vontade de Deus. Sua vontade é o seu caminho. Lembre-se de que o caminho de Deus não é o caminho do homem. Um homem pode chamar uma situação particular de atraso, e Deus dirá que não é. Espere. Você precisa conhecer sinais diferentes da vontade e do tempo de Deus, quando estiver buscando a sua face, e parecerá que a resposta não está próxima. Conhecer estes sinais te afastará da tentação de buscar uma alternativa e tentar forçá-la. Deus diz não quando a condição que envolve sua vontade está errada e você está errado. Nesse caso,
Deus vê o que você não vê e Ele sabe o que você não sabe. Ele nunca permitirá que você, como seu filho, siga o caminho errado, especialmente quando você se submete à vontade dele. Se o que você está pedindo é errado e sabe o perigo que vem com o seu desejo se concedido, ele dirá não. Portanto, você deve ser sensível e ter paciência para continuar esperando por Deus, para saber quando está tudo bem e quando será bom para você. Deus não é mau. Suas vontades não são dolorosas e são para o nosso bem. Empenhe-se a prestar atenção aos sinais, quando você estiver pedindo, para entender o seu momento. Além disso, Deus diz, devagar, quando a condição está errada, mas você está certo. O que você está pedindo a Deus não é ruim, apenas a circunstância está errada. Então Ele quer que você desacelere. Se não prestar atenção aqui, pode sentir falta disso depois. Tudo o que você precisa é ter paciência para esperar. Não presuma, já que seu motivo é puro, que você pode simplesmente agir. Deus deseja que você seja sábio. Pause para o momento certo. Confie em Deus para obter ajuda. Não tenha pressa. Espere e confie absolutamente nele. O momento certo virá por completo. Tentar ir adiante de Deus significa que você quer forçá-lo. E forçar algo a acontecer por estar muito apressado pode detê-lo. Você nunca deve deixar isso te deter. Além disso, quando a condição estiver certa e você estiver errado, Deus quer que você aprenda através disso. Aqui, Ele diz para você crescer. Ele usa essa situação particular para cuidar e fazer crescer seus filhos. Deus nunca entregará em suas mãos o que sua capacidade não pode suportar. Ele assegurará que você esteja bem equipado e preparado para o que você está pedindo. Você está pedindo a Deus que aumente sua capacidade financeira para o reino de milhões, por exemplo, e você não desenvolveu a capacidade necessária para isso? Ele não te dará isso, mas permitirá que você cresça primeiro, porque Ele sabe que você pode cair se Ele te der isso. Lembre-se, o que você está pedindo não é ruim, mas você precisa crescer. Outro exemplo é que Deus não poderá te abençoar ainda mais no futuro até que você potencialize a bênção que recebeu agora. Portanto, não force. Deus pode querer que você cresça. Qualquer um que se recusar a crescer, sofrerá. Abrace o processo e tudo sairá bem. Você não vai cair em nome de Jesus. Além disso, quando a condição está certa e você está certo, Deus diz, vai. Nesse momento, você pode avançar porque é a hora dele. Deus nunca hesita em fazer o que você deseja. Este é o ponto de alinhamento. Uma vez que seu desejo se alinhe com a vontade e o momento de Deus, Ele o realiza. As intenções de Deus são boas. O que Ele quer para você não é nada mais do que o melhor. Ele quer que você conheça sua paz. E é por isso que Ele recomenda a vontade dEle, e uma vez que você se alinhe com ela, estará realizado. Eu não sei qual é o seu desejo, mas confie no momento dele. Não insista. Tenha a atitude de esperar por ele. Deus nunca se atrasa. Não existe um atraso de Deus. Ele é o Deus do tempo e do propósito. Ele não faz as coisas de maneira desordenada. Ele programou o seu tempo para seu propósito e plano. O homem deve aprender a obedecer e seguir. A busca de uma alternativa em outro lugar não resolverá o problema. Qualquer solução fora de Deus vem com limitações. Nada é bem-sucedido fora do único caminho. Jesus Cristo é o único caminho, o bom pastor das ovelhas. Confie em seu tempo. Tudo é perfeito nele. O tempo de Deus é o melhor momento. Escolha esperar por ele. Você pode confiar nele. Preste atenção aos sinais divinos. Abra seu coração à sua palavra e ao seu espírito. Se você prestar atenção, ele estará disposto a te guiar. Tome a decisão de permanecer com ele. Não permita que nada o separe do seu amor. Em seu amor, você tem a plena certeza de um futuro glorioso. Não deixe o diabo te enganar sendo impaciente com o bom pastor.
Ele te fará deitar em pastos verdejantes e te conduzirá a águas tranquilas. É um novo amanhecer para você, em nome de Jesus. Quantos de nós reclamamos quando levantamos da cama, procuramos um café, checamos nossos e-mails ansiosamente e cumprimos os rituais antes de nos sentarmos e começarmos a trabalhar? Eu sei que isso parece até otimista demais, mas é notável como começar o dia com gratidão pode mudar toda a visão sobre suas decisões, comportamentos e felicidade em geral. Às vezes é difícil lembrar disso, mas o tempo que eu salvo para mim e para os outros ao meu redor é notável. Meu dia inteiro provavelmente será mais agradável, menos estressante e produtivo. Existem várias maneiras de promover a gratidão diária. Quando você desenvolve pensamentos diários de gratidão, sua vibração energética aumenta, atraindo mais felicidade e abundância para a sua vida. A oração é uma maneira poderosa de começar o dia agradecendo a Deus. A oração deve ser feita da maneira que for mais natural para você e deve ser focada em agradecer por todas as suas bênçãos. Começar o dia com uma oração de agradecimento ajudará a lembrar de tudo que você tem e definirá o tom para um dia feliz e agradecido. Às vezes a oração é confundida com meditação e envolve focar sua atenção em um termo, palavra ou sensação para Deus e suas bênçãos sobre sua vida. Usar um termo que transmita agradecimento durante a oração para cultivar a gratidão é útil. A oração pode ajudá-lo a concentrar sua atenção em pensamentos de apreciação, ao mesmo tempo em que oferece uma variedade de outras vantagens para a saúde. Observe o que Jesus nos diz em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esta passagem demonstra que o Senhor já resolveu todos os seus problemas na noite anterior. Ao acordar para um novo dia, lembre-se de que Deus já cuidou dele e que se preocupar é inútil. Todos nós estamos lidando com dificuldades em nossa vida. Lidamos com tensões diárias em nossos relacionamentos, locais de trabalho, economia, saúde, preocupações familiares e os desafios cotidianos de viver em uma grande metrópole. Se você confiar em Deus como sua defesa, seu santuário em tempos de tristeza e estresse, Ele plantará uma canção de alegria em seu coração a cada nova manhã ao começar o dia. Da tristeza à alegria, seu coração cantará. Sua visão sobre seu problema ou estresse mudará da derrota para a vitória. A Bíblia diz em Salmos 59, versículo 16: Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Deus é perfeito e ama você, independentemente de suas falhas ou lutas. Seu amor é sua fortaleza e segurança. Leia a Bíblia, ore, ouça e cante uma música cristã ou simplesmente feche os olhos e experimente a presença dele em seu coração pela manhã e ao longo do dia para obter forças. Deus deu seu único Filho, Jesus Cristo, para lhe dar a vida e você vive todos os dias por meio dele. Que Deus lhe dê a serenidade e discernimento hoje para que você possa experimentar e conhecer seu amor incondicional. Deus removerá todas as suas preocupações e as substituirá por certezas. Deus se importa e deseja o melhor para você. Permita que Ele assuma o comando do seu dia. Tudo que você fizer hoje será abençoado. Quando estiver se sentindo mal consigo mesmo ou com sua situação, lembre-se de que Deus o criou e o ama exatamente como você é. Ele está te direcionando para onde você precisa estar e Ele irá acompanhá-lo a cada passo da jornada. Eu te encorajo a passar algum tempo todas as manhãs refletindo sobre as bênçãos de Deus em sua vida. Pense nos perigos e desafios pelos quais Ele te carregou, como Ele te curou e te transformou e como é reconfortante saber que Ele te ama e ouve suas orações. Lembre-se de que o Senhor te levou longe demais para abandoná-lo agora. Quando você aprender a concentrar seus pensamentos em Deus todas as manhãs,
Ele lhe dará toda a serenidade e alegria necessárias para vencer todos os obstáculos que o dia apresentar. Muitas pessoas subestimam a importância das manhãs, especialmente nos primeiros segundos após acordar. Quando nos levantamos, a atitude que temos influencia o resto do nosso dia. Se você acordar reclamando, o resto do seu dia pode ser repleto de infortúnios. Por ordem de Deus, a luz nasce para nós. Ele está apenas esperando que acordemos e nos reconectemos com Ele. Davi, o salmista, valorizava as manhãs, dizendo no Salmo 118, versículo 24: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Davi nem sempre foi alegre, mas decidiu se alegrar num novo dia de Deus. Ao acordar, sorria para o espelho e diga a si mesmo: terei um bom dia porque Jesus me ama. Olhando nos olhos de Deus todas as manhãs, somos transformados à sua imagem. Nos tornamos como as coisas às quais prestamos atenção. Nossas vidas ficam repletas de dificuldades quando passamos nosso tempo com medo ou ansiedade. Nos tornamos gananciosos quando nos concentramos no dinheiro. Quando nos concentramos em nossos desejos, ficamos ansiosos para atendê-los. Ficamos amargos e ressentidos quando nos fixamos nos erros cometidos contra nós. Todas as coisas maravilhosas são acrescentadas somente quando nos concentramos em Deus. Deus se aproximará de nós quando nos aproximarmos dele. Deus quer ser encontrado, mas também quer ser revelado às pessoas que o amam. Buscar a face de Deus se torna mais simples à medida que construímos e valorizamos essa conexão todas as manhãs que acordamos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Essa é a atitude com a qual você deve acordar todos os dias. Uma atitude positiva, inspirada por pensamentos positivos, ajuda muito a tornar o seu dia um sucesso. Deus diz que colocou essa luz em nossos corações para revelar a face de Cristo. Para buscar a face de Deus, devemos ir fundo dentro de nós mesmos e encontrar a Cristo. Nossas mentes são atraídas para a presença de Deus quando ponderamos o que é confiável, bom, nobre e louvável. Considere as coisas mais elevadas. Permita que seus pensamentos vaguem por lugares maravilhosos todas as manhãs. Peça ao Espírito Santo para guiá-lo à sua presença também. Ele está disposto a nos ajudar a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Quando os cristãos passam bastante tempo buscando a face de Deus, eles nunca estão longe de ter alegria em suas vidas. Agora é a hora de buscar a face de Deus. Passe um tempo com Ele todas as manhãs e o dia seguinte será de alegria. Nossos planos raramente são iguais aos de Deus. O adversário, pessoas e influências podem direcionar sua vida. É impossível viver a vida sem o pão da vida se movendo através de você. Você fica completamente frustrado consigo mesmo. Você faz seus planos com base em suas circunstâncias. Não há nada benéfico que possa advir da operação da nossa carne. Mesmo que as condições e circunstâncias em sua vida sejam desafiadoras, deixe Deus agir em você durante esses momentos. É normal ficar com medo, mas não permita que isso o impeça de seguir a Deus. Não haverá lugar para o adversário entrar e envenenar seu coração enquanto você continuar a buscar e oferecer seu coração a Deus. Faça do desenvolvimento de um relacionamento profundo e pessoal com Deus uma prioridade máxima a cada dia. Permita que Ele esteja presente em todos os elementos da sua vida. Se você estiver procurando respostas e afirmações em outras pessoas, ore sobre isso e peça ao Senhor para ajudá-lo a parar de fazer isso e confiar nele. Se vivermos nossas vidas para agradar a Deus, Ele promete nos recompensar e nos fazer prosperar. Se você prometer servir a Deus de todo o coração e colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, sua alma florescerá e sua alegria e tranquilidade crescerão. Lembre-se de confiar nele primeiro e dizer: Deus, eu quero conquistar esse objetivo, mas não poderei fazer isso sem o Senhor. Convide Deus para participar de sua rotina diária.
Convide-o a examinar cada estrada antes de percorrê-la. Como amanhã é a primeira parte do dia, é justo que aquele que é o primeiro tenha precedência e seja servido primeiro. Antes de refletirmos sobre qualquer outra coisa, devemos nos concentrar em Deus. Não comece o dia pensando nos seus problemas ou, pior ainda, nas redes sociais. Considere as misericórdias de Deus e dirija seus pensamentos a Ele. As primícias dos campos e rebanhos dos hebreus deveriam ser oferecidos a Deus em todos os momentos. Oramos pela manhã e à noite para honrar a Ele, que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Começar e terminar o dia com Deus parece ser a escolha mais racional. Quero que você entenda uma coisa hoje. Quanto mais você focar em si mesmo, mais você será desviado do caminho certo. O Espírito Santo o tornará mais semelhante a Ele conforme você o conhecer e tiver comunhão com Ele. Quanto mais você se assemelhar a Ele, mais reconhecerá sua completa suficiência para todos os desafios da vida. Essa é a única maneira de experimentar a verdadeira realização. Concentre-se em Deus e não na sua situação. Ouça a Deus em vez de seus medos. Confie em Deus e não em suas habilidades. Deus corrige o seu pensamento quando você concentra sua mente nele. Devemos ficar desesperados por Deus e, se não fizermos isso, teremos problemas. Lute por mais atenção a Ele. Não se trata de dinheiro, família ou emprego. É sobre Ele. Ouça o que vai acontecer se você se concentrar em Deus em sua vida através do Salmo 91, versículos 14 e 15, que diz: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e livrá-lo-ei e o glorificarei. Qual é a primeira coisa que você pensa ao acordar pela manhã? Em Jesus Cristo? Com nossas mentes devemos travar uma batalha. Nossas mentes têm a tendência de se fixar em tudo, menos em Deus. Quando sua atenção está focada em algo que não seja o Senhor por um longo período de tempo, você pode ficar cansado. Devemos orar sempre pedindo a direção para manter nossa mente em Deus. Condições de vidas mais duras criam as pessoas mais resistentes que já caminharam sobre a Terra. As épocas mais difíceis da vida geraram os cristãos mais fortes, apesar das dificuldades. Os lugares mais cruéis da Terra são a base de alguns dos homens mais cheios de amor da face da Terra. As mesmas condições que existem em alguns dos lugares mais sombrios do mundo, que deram origem a alguns dos homens mais insensíveis e difíceis da Terra hoje em dia, deram origem a algumas das pessoas mais altruístas que podem existir. Isso é real, isso é verdade. Infelizmente, na maioria dos casos, a maldade parece superar o bem, e vemos as cenas mais escandalosas das trevas em exibição do que a simples glória de uma boa ação. Deus sempre costumou formar seus generais mais fortes nas condições mais difíceis possíveis. Ele sempre gerou alguns dos maiores crentes em Jesus Cristo e no reino de Deus através desses meios. Ele sabe que a única maneira de obter a verdadeira natureza do homem, muitas vezes, é fazendo-o passar pelas fases mais difíceis de sua vida. Ele está muito ciente disso. Ele sabe. Ele sabe que você não conhece a si mesmo como você realmente é. Você pode pensar que se conhece agora, mas a verdade é que não. Ele conhece as intenções mais profundas do coração do homem. A palavra dele mostra isso claramente em Hebreus capítulo 4, versículos 12, 13 e 16. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Ele conhece você mais do que seus pais, seu cônjuge e entes queridos. Pense naquele melhor amigo que você tem, naquele relacionamento próximo, naquela pessoa que parece ser capaz de dizer todos os seus pensamentos e lutas. Pense em todas essas pessoas. Elas não têm ideia de quem você realmente é. Elas podem até ter uma perspectiva muito ampla de você, mas não têm ideia. Ninguém pode genuinamente prever onde você estará no futuro e o tipo de pessoa que você se tornará. Ninguém. Absolutamente ninguém. Agora, se nem mesmo seus irmãos biológicos, entes queridos e nem mesmo você conhece a si mesmo, quem pode dizer que conhece o seu potencial? Somente um fabricante pode saber tudo sobre um produto. Somente o fabricante pode saber até que ponto as habilidades e potenciais adormecidos em um produto foram explorados. Ele te criou e ele conhece as tendências ocultas nas fendas mais profundas do seu coração. Ele está ciente de seus erros e falhas. Ele conhece suas fragilidades. Ele conhece suas fraquezas. Ele também conhece claramente seus pontos fortes. Ele está ciente. Então, ele sabe que navegar tranquilamente não é o que você precisa. Sim, eu sei que você está orando para que todas as coisas aconteçam do seu jeito. Você está orando pelo sucesso, está orando por vitórias constantes, para nunca perder, para nunca estar em desvantagem, para nunca perder. Para não querer perder nenhum ente querido, para nunca provar a pílula amarga do fracasso, da decepção e do desgosto. Infelizmente, esse não é um caminho para o crescimento. É um caminho certo para a destruição, pois esse caminho é uma ladeira que termina em perigo e dor de cabeça. A triste verdade que a maioria dos humanos resolve nunca aceitar no fundo do coração é que nós, como humanos, nunca aprenderemos nada com o sucesso e a vitória. Em termos de proporção, provavelmente só ganhamos mais em vaidade e senso de ego inflado quando temos sucesso em série. Começamos a enxergar nossas vitórias seguindo uma curva ascendente que jamais desce. Se continuarmos nesse caminho, infelizmente estamos nos preparando para uma enorme queda. Não há nenhuma experiência de aprendizado, nenhuma esperança de crescimento, nenhum espaço para correção, nenhum espaço para melhorar, nenhuma chance para se adaptar às mudanças na estratégia do inimigo e muito pouca mudança, se é que houve alguma, nos sistemas que empregamos para crescer. No final, isso tudo só serve para continuar alimentando nossos egos, até que o destino certo que aguarda a alma orgulhosa e presunçosa nos alcance. No fracasso, definitivamente há dor e mágoa, sim. No fracasso, definitivamente há acidente e desgosto. Sim, no desastre, pode haver uma perda aparentemente irrecuperável. Mas há mais do que tudo isso no fracasso e na queda. Há lições bem gravadas e inscritas com intrepidez em nosso coração. Quando falhamos, não esquecemos. Nos apegamos às lições que encontramos por meio de experiências amargas. A experiência tem uma maneira muito vívida de gravar profundamente em nossos corações lições que não podemos esquecer. No fracasso não há motivos para ser vaidoso e, portanto, o problema do orgulho é tratado. Quando esse Filho de Deus finalmente encontra a graça e supera o fracasso e a dor, ele fica ciente de que não foi devido às suas habilidades e força, mas pela graça e favor de Deus, o seu Pai. Esse reconhecimento produz uma profunda humildade que não pode ser fingida. Essa humildade protege esse Filho de Deus da influência destrutiva do orgulho. Esses desafios são muito deliberados. Eles são especialmente criados para você e para a glória de Deus. Você não pode permanecer a mesma pessoa quando Deus deseja uma mudança na sua vida. Quando Ele decide desafiar seus limites e promovê-lo, o plano dele é mudar você. Porque o você de hoje não é de forma alguma suficiente, capaz, experiente, treinado ou equipado para lidar com o futuro à sua frente. Meu amigo, seu futuro, suas habilidades, sua graça e suas bênçãos não foram feitas para você hoje. Pode não parecer agora.
Mas esta é uma verdade profunda que você deve aceitar para seguir pelo doloroso caminho do crescimento. Até que decida se preparar e abraçar este processo, você nunca estará pronto para a próxima fase. Nunca. O você atual de hoje é destrutivo para o futuro que você espera. Esse você é letal para o futuro glorioso que Deus imaginou para a sua vida na palavra dele. O você de hoje é uma bomba relógio, pronta para arruinar as bênçãos que estão à sua frente se você recusar a se sujeitar à série de desafios que Deus preparou para você. Você não pode se dar ao luxo de permanecer o mesmo homem ou mesma mulher que é agora. Isso é algo muito caro de administrar. Saul se tornou outro homem depois de enfrentar o seu próprio desafio. 1 Samuel capítulo 10, versículos 6 ao 9. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo, e te declare o que hás de fazer. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa depois de encontrar Deus. Saul era desconhecido nas vastas terras de Israel e estava fadado a nunca ser grande, até ser escolhido por Deus. Quando foi escolhido, ele não foi enviado logo assim. Não! Ele foi transformado pela bendita unção do Senhor, o tornando apto para o futuro, que seria sua realidade dali para frente. O Saul de até então não poderia ser rei de Israel. Não! Ele teve que se tornar outro homem através da mão segura de Deus, até que foi transformado de tal forma que ele agora podia lidar com as realidades do trono como rei. Antes disso, ele era incapaz de ascender ao trono de Israel. Ele não poderia de forma alguma liderar qualquer pessoa. Ele era incapaz de ficar à frente de qualquer homem para mostrar o caminho, muito mais a nação. Jacó se deparou com um dilema semelhante. Ele era um fracasso em série. Ele não podia nem mesmo se casar com a mulher que queria como esposa. Até nisso ele foi enganado. Ele teve que trabalhar arduamente por tantos anos para acumular tudo o que conseguiu na vida. Ele viveu uma vida difícil. Mas Deus havia planejado um futuro tão glorioso para ele, um futuro que o Jacó de até então jamais poderia ver se permanecesse o mesmo homem sem enfrentar o desafio de Deus. Ele também sabia disso e buscou desesperadamente a Deus por uma mudança em sua vida. A Bíblia ilustra isso de maneira muito clara em Gênesis capítulo 32, versículos 24 ao 30. Ficando ele só, lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Jacó se recusou a continuar naquela triste história de lutas e mais lutas. Quando você, querido filho de Deus, vai se cansar e avançar para o desafio que Deus tem para você? Para que você saia dessa experiência como uma outra pessoa, devidamente preparada para o grande amanhã que existe para você, escolha hoje abraçar o desafio de Deus para transformar a sua vida. O que torna a fé cristã tão especial e sua caminhada com Deus tão incrível?
Você já se perguntou o que torna o cristianismo diferente de todas as outras fés e crenças do mundo? Bem, eu já fiz e adoraria compartilhar algo sobre o que ponderei. Em meus estudos percebi que a fé cristã é aquela em que temos acesso a Deus por meio de seu Espírito, tendo-nos reconciliado com Ele por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Nascemos na própria família de Deus, feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Somos feitos reis e sacerdotes para o nosso Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 10 diz: E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Tantas outras verdades surpreendentes tornam a fé cristã como nenhuma outra. Antes da queda do homem no jardim e, finalmente, do plano de redenção e restauração de Deus para a humanidade, havia um padrão de vida. No início, após a criação e colocação do homem no jardim, Adão recebeu a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden e de tudo o que havia nele. Deus ordenou que a humanidade fosse frutífera e se multiplicasse, enchesse a terra e a subjugasse. O homem deveria dominar todas as coisas vivas, os peixes no mar, as aves no ar e todos os animais na terra. E isso não era tudo. Deus também deu ao homem toda a vegetação como alimento. O homem tinha tudo o que precisava, porém ainda havia mais. Deus deu ao homem a sua presença. A voz de Deus andava no jardim no frescor do dia e tinha comunhão com ele. O homem era o ápice da criação de Deus e o centro da atenção dele, e desfrutava da comunhão com Deus diariamente. Adão foi criado para ser um Deus na terra porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Outros animais foram feitos segundo sua própria espécie. O homem foi feito para reinar na terra como Deus reinou no céu. O capítulo 3 de Gênesis nos dá o relato de como o homem caiu. O homem caiu da glória e cedeu autoridade e domínio ao diabo quando ouviu o engano da serpente. Isso aconteceu quando o homem comeu a fruta que foi ordenado a não comer. O homem tornou-se mortal, insensível a Deus, eternamente separado de seu Criador e condenado à morte. O homem perdeu sua casa, o jardim, seu trabalho, que era cuidar do jardim e tudo o que havia nele, e seu propósito, que era frutificar e multiplicar, reabastecer e subjugar, dominar e ter autoridade e reinar sobre todas as coisas. Deus, que é misericordioso, compassivo e bondoso, concebeu um plano através do qual o homem poderia ser restaurado de volta ao seu lugar original e tornar-se amigo e parceiro de Deus novamente. O plano de Deus era pagar pelos pecados do homem para que o homem ficasse livre da condenação eterna. O amor de Deus o compeliu a enviar seu Filho para ser o sacrifício expiatório e morrer, para que a vida eterna pudesse ser disponibilizada. O homem pudesse ser restaurado à glória e desfrutar desse fluxo incessante de comunicação, relacionamento e parceria com seu Criador e fonte, assim como costumava ser no jardim. A reconciliação e a restauração do homem tornaram possível não apenas que a voz do Senhor viesse e tivesse comunhão com o homem, ou que o Espírito Santo viesse sobre o homem, como aconteceu com os profetas do passado. Graças à obra expiatória de Jesus na cruz, o homem se tornou em habitação adequada para o Espírito Santo. Você e eu agora podemos acolher o Espírito Santo e ceder diariamente a ele por causa da obra de Cristo no Calvário. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: Em quem também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e morreu para salvá-lo da condenação eterna, então você tem a salvação e foi selado com o Espírito Santo da promessa. Creia nisso. Quando recebemos a Cristo Jesus, nosso espírito, que herdou a morte de Adão, é trazido de volta à vida. Como isso acontece? O próprio Jesus vem a você através do Espírito Santo. Quando ele vem, a vida vem e você é reavivado. Mas muito mais do que isso,
você se torna a morada de Deus. O Espírito Santo é dado a todos que o receberem livremente e nos ajuda a fazer a vontade de Deus, se o permitirmos. O Espírito Santo é nosso ajudador, consolador, advogado, intercessor, conselheiro e fortalecedor. E Ele estará conosco para sempre. Não é de admirar que a Bíblia diz que você é o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando o Espírito de Deus entra em um novo crente, muitas coisas começam a acontecer. Ele não vem apenas para fazer as pessoas falarem em línguas ou realizar milagres. Ele vem para fazer muitas outras coisas, geralmente para ajudar você e eu a vivermos a vida do céu aqui na terra. Quando Ele agir em sua vida, você notará coisas que não existiam antes, como desejos e habilidades. Esta é a prova de que sua nova vida não é auto-inspirada, mas inspirada por Deus. Quais são os sinais de que o Espírito Santo está operando em sua vida? Um sinal certo que qualquer um que tenha o Espírito de Deus notará é a obediência voluntária e a parceria com as instruções de Deus em sua palavra. Normalmente, antes que o Espírito de Deus tome lugar em sua vida, certos desejos e culturas se manifestam através de você. Sua carne está no comando e todo o seu ser está sujeito a ela. Você descobre que deseja mais coisas que não agradam a Deus, atos ímpios que não são problemas, e mesmo quando você faz coisas que o incomodam, você não tem o poder de impedir de fazê-las. Porém, quando o Espírito Santo começar a trabalhar em você, você descobrirá que está interessado em agradar a Deus. Você quer saber como pode servir melhor. Você quer conhecer a vontade dele e como colaborar com Deus para realizá-la na terra. À medida que o Espírito Santo trabalha em você, ele substitui seu coração rebelde por um espírito mais zeloso. Aquela rebeldia que você sempre demonstrou para com as coisas do Espírito, agora é constituída por um novo amor por elas. E, às vezes, isso pode parecer estranho. A mente natural pode não entender. Seus amigos podem até zombar de você ou chamá-lo de louco, mas isso é apenas mais um sinal de que você está prestes a mudar de direção. Mentes carnais não podem entender coisas espirituais, e uma pessoa espiritual deve fazer amizade com pessoas espirituais. Então, quando você vê essa mudança em sua vida, saiba que você não é um estranho. O Espírito Santo está trabalhando em sua vida. Ele está afetando seus desejos e mudando sua personalidade. Ele está tocando suas escolhas e transformando sua vida a cada momento. Outro sinal da obra do Espírito Santo é que você notará certos dons espirituais trabalhando em você. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 6 a 11 diz: E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagre. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Outro dos meus versículos favoritos para apoiar isso é 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, que diz: O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. É isso. Quando o Espírito Santo começar a trabalhar em você, você demonstrará suas habilidades tanto em seu caráter quanto em demonstrações sobrenaturais. Existem inúmeros dons do Espírito dados para que a obra de Deus prospere mais e nos ajude a comunicar o Evangelho aos não salvos.
Você pode se sentir capaz de contar a alguém algo sobre si mesmo que nunca soube antes e oferecer-lhes orientação sobrenatural sobre como fazer isso. Isso é o Espírito Santo trabalhando através de você. Você pode começar a ter pensamentos e entendimentos especiais, fazendo com que Deus comunique mensagens a você por meio deles, para você ou para outras pessoas ao seu redor. Você pode se sentir capaz de orar e interceder mais pelos outros do que por suas próprias necessidades. A lista poderia continuar. Lembre-se, todos esses são sinais de que Deus está operando algo único em sua vida por meio do Espírito Santo. Não apague essa chama. Em vez disso, continue alimentando-a e cooperando com a obra de Deus. Evite coisas que desanimem e fique perto das coisas que os encorajam e ajudam você a se acostumar com seu funcionamento. Outro sinal da operação do Espírito Santo é a demonstração de seus frutos através de você. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A obra do Espírito Santo desperta uma força inexplicável que permite que cada um dos frutos do Espírito se manifeste através de você. Você descobre que ama e perdoa facilmente os outros. Quando você olha para as pessoas irritantes, em vez de ficar bravo e querer feri-las, você sente pena por elas e um desejo de vê-las conhecer a Deus e experimentar sua misericórdia. O mesmo vale para a fé, a alegria, paz e todos os outros frutos. O benefício disso é que eles ajudam você a realmente revelar que encontrou Jesus Cristo. Um cristão que não tem esses frutos demonstrados em sua vida pode ter uma fé questionável. Outro grande sinal maravilhoso de que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida é que ele começa a enviar um grupo especial de pessoas para você. Essas pessoas podem vir com colegas de trabalho, colegas de escola, estranhos em um café, motoristas de táxi, pastores ou líderes de jovens ou qualquer pessoa. O que as torna especiais é que há uma contribuição especial que elas trazem para a sua vida, como algumas correções, encorajamento, instruções, educação, apoio e muito mais. Todas as suas atividades o ajudarão a se aproximar de Deus, a fortalecer sua fé e tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Às vezes, o processo pode ser desafiador, pois algumas dessas pessoas podem usar métodos aos quais você não está acostumado. No entanto, se você entender isso, apreciará seu relacionamento com elas e se submeterá à obra que o Espírito Santo está realizando por meio delas. Lembre-se disso. O Espírito Santo é nosso maior companheiro. Ele não quer apenas viver em você, ele também quer viver através de você. E para que ele faça isso, ele tem que operar como um cirurgião e tirar algumas coisas e colocar outras no lugar. Qualquer um que permite que Deus faça o que ele quer, torna-se cada vez melhor. Mas aqueles que se recusam a permitir essa ação continuarão os mesmos e ficarão mais fracos. Eu o encorajo a pedir ao Espírito Santo não apenas para entrar em seu coração, mas também ensiná-lo a reconhecer seu trabalho interno em sua vida, bem como a graça de cooperar com ele enquanto Deus faz o que é melhor em você e para você.